Hoje nós vamos falar sobre preconceito, né? Isso. Quando a gente fala de preconceito, a gente pensa, poxa, é sobre cor, né? Mas a cor da pele, mas existe inúmeros preconceitos que nós sofremos, que às vezes nós praticamos também, né? Exato. E a gente nem sabe. Então nós vamos trazer alguns assuntos aqui importantes. Wolfer tem uma experiência muito bacana com falando da palavra de Deus e de vida também, né? Então nós vamos trocar ideia aqui e você também fique à vontade, como eu já falei, para mandar suas sugestões aí também, compartilhar também, compartilhe aí com seus amigos, para que todo mundo participe com a gente, tá bom? É isso, Wolfer. O que que você acha aí dessa essa palavra tão forte que tem machucado muitas pessoas, né, e também prejudicado, né? O preconceito, ele surge a partir do momento em que as pessoas pressupõem que elas são melhores do que o outro de alguma forma, né? Seja pela cor da pele, seja pela orientação sexual, seja pela classe econômica, né, a qual ela vive, qual o próximo dela está vivendo. Então, o preconceito, ele se manifesta de várias formas. E isso muitas vezes é notório na sociedade, às vezes no ambiente de trabalho, dentro das próprias famílias. Quem talvez já passou por isso sabe o que eu estou falando. Talvez você ser uma pessoa de pele escura, de pele negra, e quando você chega, às vezes, para brincar com as crianças, os próprios pais das crianças, às vezes, criança mais clara ou branca, afastam a criança dela de você. É como se a pessoa fosse doente. É É. como se a pessoa tivesse algo contagioso, né? E isso nada mais é que o preconceito, né? Então, a Bíblia em si ela condena radicalmente qualquer tipo de preconceito. É por isso que já deixa bem claro quando Deus na criação ele diz, né? Ali a conversa a gente acredita nisso, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus não estava dizendo assim, vamos fazer uma parte Branca, branca, ou vamos fazer uma parte que é semelhante a nós, a outra não. Não teve essa distinção. Então, dentro do aspecto de preconceito, é triste, mas infelizmente existe, está presente muitas vezes dentro da própria igreja, como eu disse, na comunidade de forma geral, mas é triste dizer isso dentro da igreja, né? A igreja de Cristo, a qual Cristo se entregou por todos, para que aqueles que creem nele possam ter a vida eterna, né? E você muitas vezes está ali declarando que vai morar no céu, mas você acha que o seu irmão talvez seja inferior no sentido de cifras bancárias, né? Não inferior no aspecto do que Deus espera dele, né, como ser humano, mas você achar que você vai ter uma área VIP no céu, que você não vai viver com ele lá, né? e não vai ter isso, né? Não, não. Com certeza não. Hoje, infelizmente, é isso que você falou também. Acho que as pessoas estão falando assim, ah, a respeito da cor da pele, ficou muito evidente isso. É claro que já é de muitos anos que, desde a época da escravidão, vem os negros, né, vem sofrendo com isso e hoje não parou, né? Então, por você ser branco e tal, mas existe um outro preconceito que você estava falando que é da classe social, Sim. que esse mascaradamente, né, às vezes até escondido, mas as pessoas se afastam uma da outra porque, poxa, ele tem menos dinheiro que eu, mora numa casa inferior à minha, então eu quero a distância dessas pessoas. E acabam distanciando por causa do preconceito, né, pô? Sim, de fato, Sérgio, quando você é abastado em recurso financeiro, você acaba mudando, talvez isso fale de forma até indireta, né? Você acaba mudando o meio em que você vive. Você costuma frequentar lugares em que a sua condição financeira proporciona seu acesso. Isso é fato. Isso nós não estamos aqui questionando isso, que a pessoa, porque ela tem dinheiro, ela vai sim, talvez frequentar, talvez não, na maioria das vezes vai frequentar restaurantes mais caros, Até né? por ter condições, né? Exato, exato. Né? Então vai ter acesso, vai conseguir viajar, vai conhecer mais lugares, até porque vai conseguir ter uma condição ali de comprar uma passagem, né? Onde a pessoa que talvez tem um recurso mais escasso, ela vai priorizar uma conta para pagar, né? Uma cesta básica, um alimento para casa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando do preconceito em função disso. É achar que porque eu tenho dinheiro eu sou melhor do que outra pessoa. É destratar, é não ajudar,
Se colocar num patamar Exato, superior, né? exato. Não, não, por eu chegar aqui, eu não posso me misturar porque eu sou sangue azul, né? Minha descendência eu sou um príncipe dinamarquês e não posso misturar. Então, o preconceito, ele surge em vários aspectos, como nós falamos. O preconceito racial, né, ou étnico, como alguns conhecem, é basicamente a discriminação baseada na cor. Né? Se eu sou branco, eu vou andar com quem é branco, ou eu tenho um cabelo liso, eu não posso andar com quem tem um cabelo caracolado, crespo. Por isso que eu já raspei, viu? É dois, né? Para não ter esse problema aí. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Gálatas 3, no versículo 28, que não há judeu nem grego, nem escravo nem livre. O texto é muito bonito de nós lermos. Leia. Que diz assim, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Meu Deus, cara. Então, assim, isso é forte, né? É forte. Então, assim, quando nós entendemos que nós somos um em Cristo, cara, eu vou aprender a te amar independente da sua condição financeira, independente da sua cor, sabe? Independente da casa que você mora, da casa que eu moro. Então, isso tem que estar muito, muito bem claro para nós, principalmente para nós cristãos. Porque a gente fala muito da sociedade, eu vejo muita gente falando sobre o vitimismo. Isso também é perigoso. Porque às vezes a pessoa, hoje em dia, eu falo assim, é o tempo do mimimi. Né? Sim. Onde ninguém pode falar nada com ninguém, que já está sendo preconceituoso. Né? Não estou aqui apoiando o bullying, né? Mas, pelo menos eu digo na minha época, eu não sou tão velho, né? Eu tenho 39 anos. A gente brincava na escola, zoava um ao outro. Claro que existem brincadeiras pesadas que não devem ser feitas, mas hoje em dia ninguém pode falar mais nada. É isso mesmo. Hoje até com amigos ainda a gente brinca muito aí, mas a gente sabe agora com quem pode brincar ou não, porque se eu brincar com alguém que eu não conheço aí, pronto, é processo, preso, tem muita coisa, né? Mas a gente sabe onde pisa agora, né? A gente tem, eu gosto sempre de falar isso, ele vai estar aqui conosco também, já dando um spoiler aí, um convidado muito especial, e o apelido dele é Fumaça. Por que será? Será por quê? Ele está nos assistindo, ele sabe que o que eu vou falar aqui jamais vai ofender ele, mas ele é negão. Então. A gente brincava se ele chega a ser azul, de tão negro. O apelido dele é Fumaça, e a gente chama ele, e ele é de boa, tranquilo com isso. Você vai ver que ele é um cara tão de boa que ele mesmo fala que ele não lembra de uma época que ele sofreu um racismo. Porque talvez quando a pessoa chamava ele, ô negão, né, ô Fumaça, levava na brincadeira. Claro, como eu disse, você frisou bem uma coisa, você tem que saber com quem você pode brincar, a forma que você pode brincar. Porque realmente a pessoa talvez não goste. Se ela não gosta, gente, não vamos levar por esse lado, né? Não vamos insistir. Até porque a gente fala, né? O apelido, se a pessoa não gostar e demonstrar que não gostou, às vezes é o que pega, infelizmente, né? Né? Se alguém me chamar de careca, paciência, eu sou careca. Eu vou brigar por causa disso? Né? Mas realmente tem pessoas que não gostam. E a gente tem que respeitar isso também, né? Agora, falando sobre o preconceito socioeconômico, que é sobre a questão do dinheiro, a Bíblia também nos dá um recado muito legal. Lá em Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer: se vocês tratam melhor os ricos do que os pobres, vocês cometem pecado. Meu Deus, cara. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo, olha, se você vai tratar melhor o rico porque tem dinheiro, você vai colocar ele nos melhores lugares, e aqui eu não estou dando cutucada em igreja, que tem a área preferencial, a área... Não é isso. Não, mas se serviu a carapuça, vista. Se serviu. Mas assim, cara, a igreja, ela é um lugar que ela coloca todo mundo em igualdade. É onde o rico, ele senta com o pobre e um pode chamar o outro de irmão. Foi para isso que Cristo criou, né? A igreja, cara, quando eu falo a igreja, não falo nas quatro paredes, não é o templo, pessoal. Estou falando aquele que se diz cristão, aquele que vive, que é a igreja ambulante, a igreja que anda, né? A igreja fora das quatro paredes.
Como que a Bíblia deixa muito claro, como você pode dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão? Se você diz que ama a Deus, que você não vê, mas você odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Né? Então, a Bíblia deixa muito claro isso, o texto que nós lemos, Tiago. Se você dá privilégios, e aqui nós vamos bater de frente, sério, e vamos junto, Bora. com muita gente, e vai fechar a cara, por quê? Porque às vezes o cara tem uma condição melhor, ou às vezes tem um cargo político, ou tem uma coisa, ele chega na igreja, cara, Parece que ele é o rei, né? não, já deixa o lugar marcado, não, aqui é de fulano, não pode, né? Às vezes nem o pastor da igreja tem uma cadeirinha, né, marcada Cativa. ali, mas o cara chega porque o cara tem dinheiro. O cara tem dinheiro, o irmãozinho que está ali na igreja há 20 anos, ajudando o ministério, com o trabalho dele, servindo ali com o maior amor, nunca teve a oportunidade de levar uma palavra. Mas É. ao cara, porque ele chega, tem um dinheiro, ó, o dízimo dele é bom, a oferta dele é boa, vou dar uma oportunidade de trazer uma palavra. Isso. E isso não fugiu. Aliás, existe em várias igrejas, você percebe isso, né? Não tem como, cara. É notório que até pastores mesmo tratam o outro porque tem uma condição melhor, tem um emprego melhor, tá numa classe, tá numa condição melhor naquele momento, é sempre visado aquela pessoa lá, você, ó, toma, você vai ter oportunidade, você tem Sim. aqui. E hoje eu conversando com uma mulher numa loja, né? E a gente conversando e ela lembrou que uma amiga, mãe de uma amiga nossa, faleceu e ela foi lá no velório, né? E ela ficou observando e ela falou assim: "Poxa vida, né? Quantas pessoas são arrogantes". E aí falando do preconceito mesmo, que desprezam outras pessoas e o fim é tudo igual. Uhum. Vai acabar dentro de um caixote ali e Verdade. não tem jeito, é para baixo da terra e acabou. O corpo vai desfalecer e aí então o que sobrou aqui na terra seu, né? O seu legado aí. Verdade. Como que você era aqui, né? Como que você foi? Você foi preconceituoso? Foi arrogante? Desprezou os menos favorecidos? Como a Bíblia disse, né? Que você leu agora. Então, você já está cometendo um pecado quando você favorece os que têm Sim. condições melhores, né? E eu acho muito interessante, Sérgio, contando um breve testemunho, né, do pastor apóstolo que nos liderou durante um tempo, ali em Campo Grande. Ele falou uma coisa muito interessante, que certa vez um empresário da cidade chegou na igreja, começou a congregar na igreja e ofertava boas quantias. Mas um dia chegou para ele e falou assim: olha, meu dízimo é tanto, eu vou ofertar tanto, mas eu gostaria que fosse pregado sobre tal coisa. E aí o pastor no momento falou: olha, se você quiser congregar com a gente, fique à vontade, você é sempre bem-vindo. Só que a igreja do Senhor não está à venda.